Olá, amigas e amigas do nosso canal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu vou comentar aqui muito rapidamente mesmo, um julgamento de direito processual com direito administrativo, que é muito relevante, especialmente para quem presta concurso para a Defensoria Pública e para o Ministério Público. Vamos a ele aqui, sem mais delongas. Esse julgamento foi noticiado aqui, não é? Nesse informativo 859, né? A Defensoria Pública não possui legitimidade para propor ação de improbidade administrativa. Primeira turma do STJ, 19 de agosto de 2025. Meus amigos, vamos abrir aqui duas leis. Né? Primeiro eu vou abrir a Lei de Ação Civil Pública, Lei 7.347 de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e a direitos, valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e da outras providências. Qual é o objeto, a tutela do direito material coletivo ou da coletividade que esta técnica processual, a ação como técnica processual, me remeto aqui à teoria de Luiz Guilherme Marinoni, e Daniel Mitidiero, Técnicas Processuais e Tutelas de Direito, um livro fantástico deles. Qual é a tutela do direito material aqui? Aqui a gente tem os objetos dessa ação. O que é que pode ser objeto dessa ação? Ou qual é a tutela do direito material aqui? A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Aí aqui, poderá ser ajuizada ação cautelar para o fim dessa lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Tem legitimidade para propor ação, Ministério Público, está aqui, a Defensoria Pública, a União, os Estados, Distrito Federal, a autarquia, associações e etc. Ok? É importante você dizer que esta tutela do direito material coletivo não tem por finalidade, é importante você compreender, não há nenhuma finalidade aqui punitiva, sancionatória. A ação civil pública, ela serve para corrigir rumos coletivos, para aperfeiçoar ou corrigir ou remover danos coletivos, no sentido de impor sancionamentos, quando não for possível, né? A tutela de modo específico, mas principalmente remoção de ilícito. Mas remover um ilícito que fere algum direito da coletividade, um direito coletivo, não é sancionar. Sancionar é aqui, ó. Vamos aqui para a Lei de Improbidade Administrativa. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa. Veja que a tutela do direito material é sancionatória. É completamente diferente a epígrafe, a finalidade de uma lei em relação à outra. E aqui nesta lei nós temos como objetivo, nós temos que eu digo, configurados os atos de improbidade administrativa, né? Aqui das penas, ó, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns de responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade administrativa, que é sanções típicas de improbidade, sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. E aqui lista as sanções pelos atos ímprobos. Então veja que o escopo aqui é sancionatório e não de remoção ou de correção de rumos indevidos de modo coletivo. E esta lei aqui de improbidade administrativa, na sua parte processual, atribui a legitimidade para a ação ao Ministério Público. Né? Está aqui no artigo 17. A ação para aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público. O poder público pode intervir. Então, tem aqui uma possibilidade
da Fazenda Pública intervir, né? Mas enfim, eu não vou ler, tá? Mas por que eu estou fazendo essa diferenciação? Para você entender que, podendo, o legislador não deu à Defensoria Pública legitimidade para a tutela sancionatória para perseguir uma tutela de aplicação de sanção. De sanções que podem ser compreendidas dentro do direito administrativo, mas não houve legitimidade para a Defensoria Pública, assim como houve para a Lei de Ação Civil Pública. Então, diz o STJ que a lei de 2007 alterou o artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública para incluir a Defensoria Pública como legitimada ativa, lá na Lei de Ação Civil Pública. Mas, podendo, não alterou a legitimidade para a propositura da ação da Lei de Improbidade Administrativa, cujo objetivo específico é a condenação pela prática de atos ímprobos, né? As ações, aqui em amarelo, as ações de improbidade administrativa são revestidas de caráter punitivo e sancionatório próprio, sem equivalente na ação civil pública geral. E, por isso, aquela é regida por regras especiais, inclusive no que concerne a legitimidade ativa. O STJ está dizendo que, como o escopo da lei é sancionatório, e quando se está no direito sancionatório, a interpretação que se tem que ter a respeito da legitimidade ativa para acionar o judiciário com a finalidade de aplicar sanções, penas, deve ser nos termos estritos do que quis o legislador. Então, em síntese, a Defensoria Pública não tem legitimidade para ação de improbidade administrativa e isso vai cair nos concursos do Ministério Público, vai cair nos concursos de Defensoria Pública e você precisa acertar, não é? E eu, com esse comentário, me despeço aqui desse vídeo curtíssimo, desejando a vocês bons estudos, fiquem todos com Deus e me acompanhem aqui os nossos comentários no nosso canal. Até mais!